Deixa eu te fazer uma pergunta que a maioria das pessoas nunca para considerar de verdade. Por que alguns gestos simples, quase insignificantes, de uma mulher conseguem paralisar completamente um homem emocionalmente? Não estou falando de beleza, não estou falando de sedução calculada, estou falando de algo muito mais sutil, algo que acontece num segundo, que quase não é notado conscientemente, mas que deixa uma marca que dura dias. A maioria das mulheres nunca vai descobrir isso, não porque sejam menos inteligentes ou menos atraentes, mas porque ninguém ensina essas coisas de forma honesta. O que se ensina, normalmente, é o oposto. Seja mais extrovertida, seja mais engraçada, mostre mais, fale mais, impressione mais. E quanto mais uma mulher tenta fazer isso, mais ela se distancia daquilo que realmente move um homem por dentro. Nesse vídeo, eu quero te mostrar 4 gestos. Gestos de verdade, não frases decoradas nem técnicas de manipulação, que criam uma espécie de impacto emocional profundo em homens. O tipo de impacto que faz ele pensar em você depois que você foi embora, que faz ele querer estar perto de você sem conseguir explicar exatamente o porquê. E o mais interessante, quase nenhuma mulher usa esses gestos conscientemente, porque eles são simples demais para parecerem poderosos. Antes de continuar, preciso ser honesto contigo. O que eu vou compartilhar aqui não é opinião. É baseado em psicologia comportamental, em estudos sobre apego, sobre como o cérebro masculino processa conexão emocional e sim em anos observando padrões reais de atração e relacionamento. Eu não vou te vender um conto de fadas, vou te mostrar como as coisas realmente funcionam por baixo da superfície. E tem um dos 4 gestos, o último que eu vou mencionar, que é o mais contraintuitivo de todos. É o que mais vai te surpreender, porque na primeira vez que você ouvir, vai parecer errado, vai parecer que não faz sentido, mas quando eu explicar o que acontece dentro de um homem quando ele experimenta isso, você vai entender porque é exatamente esse gesto que separa as mulheres que ficam na memória das que são esquecidas. Vamos começar pelo problema real. A maior parte do que se ensina sobre atração, especialmente para mulheres, parte de uma premissa equivocada. Parte da ideia de que você precisa fazer algo para ser atraente, que você precisa executar, performar, demonstrar valor de alguma forma ativa. E isso cria um padrão de comportamento que, na prática, funciona contra você. Pensa comigo, quando você sente que precisa impressionar alguém, o que acontece com a sua energia? Ela muda, você começa a se monitorar, a calcular o que diz, a perceber o efeito que está causando. E essa mudança, por mais que você tente esconder, é sentida pelo outro lado. Não de forma consciente necessariamente, mas ela é sentida. E o efeito que ela cria não é atração, é uma leve sensação de distância. Porque o que atrai emocionalmente, e isso vale tanto para homens quanto para mulheres, mas eu vou focar no masculino aqui, não é a performance, é a presença, é a autenticidade. É o que acontece quando alguém está tão à vontade consigo mesma que você sente vontade de se aproximar só para estar no mesmo espaço que ela. Mas existe um erro ainda mais específico que a maioria das mulheres comete e eu preciso nomeá-lo antes de falar sobre os gestos. Esse erro é tentar criar conexão emocional no nível lógico. O que isso significa? Significa tentar mostrar que você é inteligente, interessante, engraçada, bem-sucedida, culta. Tudo isso são qualidades reais e importantes, mas apresentá-las como argumentos para convencer alguém de que você vale a atenção dele. E o problema não é ter essas qualidades. O problema é usá-las como moeda de troca emocional. Porque homens, e isso a psicologia confirma repetidamente, não se apegam por razões lógicas. Eles se apegam por razões emocionais, por como se sentem quando estão com você, por sensações que muitas vezes não conseguem nem articular em palavras. E essas sensações
são criadas não pelo que você diz, mas pelo que você faz, pelos gestos, pela linguagem do corpo, pela forma como você ocupa o espaço ao seu redor. É exatamente aí que entram os 4 gestos que eu quero te mostrar. O primeiro gesto é o que eu chamo de atenção sem ansiedade. Existe uma diferença enorme entre uma mulher que presta atenção em você e uma mulher que parece precisar da sua aprovação enquanto faz isso. A maioria das pessoas não percebe essa diferença conscientemente, mas todos a sentem. Quando você está conversando com alguém e percebe que ele está genuinamente interessado no que você está dizendo, não sorrindo de forma ensaiada, não balançando a cabeça mecanicamente, mas realmente presente, realmente ouvindo, acontece algo interessante no seu cérebro. Uma substância chamada ocitocina começa a ser liberada. É o hormônio associado à conexão, à confiança, ao vínculo. E essa liberação cria uma sensação de segurança emocional que é extremamente difícil de fingir ou de replicar com palavras. O gesto em si é simples: olhar nos olhos de forma tranquila, sem pressa para responder, sem completar frases, sem usar o tempo em que ele fala para pensar no que você vai dizer. É simplesmente estar lá, presente, com ele. Mas aqui vem o ponto que quase ninguém menciona. A ausência de ansiedade nessa atenção é o que a torna poderosa, porque muitas mulheres prestam atenção de um jeito que, sem querer, comunica necessidade, que comunica que estão esperando ser aprovadas, que estão torcendo para ele gostar do que vê, e o homem sente isso, não como algo ruim necessariamente, mas como algo que não acende aquela faísca, que não cria aquele mistério. A atenção sem ansiedade comunica algo completamente diferente. Ela diz: eu estou aqui porque eu quero estar, não porque eu preciso que você goste de mim. E essa distinção, essa pequena diferença energética, muda tudo. Na prática, isso se traduz em pausas confortáveis, em não precisar preencher cada segundo de silêncio, em olhar para ele de um jeito que diz que você está absorvendo o que ele disse antes de responder. É simples, é quase invisível e é devastadoramente eficaz. O segundo gesto é o toque com intenção. Antes de falar sobre isso, preciso desfazer um equívoco comum. Não estou falando de toque como flerte. Não estou falando de encostar de propósito como uma técnica. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Pesquisas sobre comunicação não verbal mostram consistentemente que o toque físico, mesmo breve e aparentemente casual, tem um impacto desproporcional na criação de vínculo emocional. Um estudo da Universidade de Minnesota mostrou que garçons que tocavam levemente o braço do cliente ao devolver o troco recebiam gorjetas significativamente maiores. Não porque criassem uma ilusão, mas porque ativavam no outro uma sensação de conexão genuína. Agora imagina isso num contexto de atração. O gesto específico que funciona é aquele que acontece de forma natural, quase como consequência de algo que está sendo vivido naquele momento. Uma risada compartilhada onde a mão toca levemente o braço. Um momento de concordância onde o ombro se enosta por um segundo. Uma ênfase em algo que foi dito, onde os dedos tocam a mão dele rapidamente e se afastam. O que diferencia esse toque de uma técnica de manipulação é a ausência de cálculo. É o fato de que ele emerge de um estado interno de presença, de conexão real com o momento. E é exatamente isso que o torna irresistível, porque o homem não vai processar isso logicamente. Ele não vai pensar, ela me tocou, portanto, ela está interessada. O que vai acontecer é muito mais primitivo e muito mais poderoso. O corpo dele vai registrar aquele contato como um sinal de segurança, como um momento de realidade compartilhada. E vai associar aquela sensação a você. Isso cria o que os psicólogos chamam de âncora emocional. Cada vez que ele pensar em você, aquela sensação vai estar lá, mesmo que ele não consiga nomear de onde vem. O terceiro gesto é o sorriso atrasado. Esse é talvez o mais simples de todos.
e também o mais mal compreendido. A maioria das pessoas sorri de forma reflexiva. Alguém diz algo, qualquer coisa, e o sorriso aparece automaticamente como resposta social. Isso é normal, é condicionamento. Mas do ponto de vista da atração, esse sorriso automático comunica algo específico, que você está gerenciando a impressão que está causando. Que o sorriso não é real é educação. O sorriso atrasado funciona de forma completamente diferente. É aquele sorriso que aparece alguns segundos depois, que parece surgir de dentro para fora, como se ele estivesse sendo permitido em vez de fabricado, como se você tivesse processado algo de verdade e o que veio depois foi genuíno. Psicologicamente, isso tem um efeito poderoso. Primeiro, cria um momento de suspensão, um segundo onde ele não sabe o que você vai fazer, onde há uma abertura real. E quando o sorriso finalmente chega, ele parece ganho, parece verdadeiro, e as coisas verdadeiras ficam. Existe também um elemento de autoconfiança implícita nesse gesto. Uma mulher que não precisa sorrir imediatamente, que deixa o momento existir antes de reagir a ele, comunica que está à vontade consigo mesma, que não está gerenciando a situação, que está simplesmente vivendo ela. E tem mais. O sorriso atrasado tende a ser mais suave, mais íntimo, mais contido que o sorriso social. Ele parece um segredo, parece algo que ele conseguiu acessar. E homens, todos os seres humanos, na verdade, querem sentir que conseguiram chegar a algum lugar real dentro do outro. Esse sorriso diz, sem palavras, você chegou em algum lugar real. Agora chegamos ao quarto gesto. E como eu prometi, esse é o mais contraintuitivo. É o que mais vai parecer errado na primeira vez que você ouvir, mas é também o mais poderoso de todos. O quarto gesto é o desaparecimento intencional. Não estou falando de jogo. Não estou falando de fazer pouco caso ou de ser fria. Estou falando de algo muito mais sofisticado e muito mais honesto que isso. Deixa eu te explicar o que acontece no cérebro masculino quando uma mulher está sempre disponível, sempre presente, sempre respondendo, sempre acessível. Acontece algo que a neurociência chama de habituação. O cérebro simplesmente para de registrar aquilo como novidade. Para de liberar dopamina em resposta a isso, não porque ele não goste dela, mas porque o cérebro é uma máquina de adaptação e ele se adapta ao que é constante. Agora, pensa no que acontece quando essa mesma mulher que estava presente, de repente não está. Quando ela tem uma tarde inteira que é dela, quando ela está envolvida em algo que importa para ela e não está disponível, quando ela existe de forma plena fora daquele homem específico, o cérebro dele acorda, e não de forma manipulada, de forma genuína, porque a ausência real, a ausência que vem de uma mulher que tem uma vida interior rica e uma existência que não depende da presença dele, cria algo que nenhuma técnica consegue criar: o desejo de reaproximação. Esse é o gesto mais poderoso porque ele não é um gesto de sedução, é um gesto de identidade. É uma mulher dizendo, através das suas escolhas, que ela existe completamente fora da validação masculina, que ela tem lugares para ir, coisas que a movem, pensamentos que a ocupam, e isso do ponto de vista da atração é absolutamente magnético, porque o que cria desejo não é disponibilidade, é valor percebido, e valor percebido não é construído com palavras, é construído com a forma como você vive a sua vida. A mulher que desaparece, não por estratégia, mas porque ela tem para onde ir, é a mulher que ele continua pensando quando ela não está lá. É a mulher que faz ele mandar mensagem primeiro, que faz ele querer criar o próximo encontro, que faz ele sentir de forma visceral que não quer perder aquilo. E agora eu quero juntar os 4 gestos numa imagem completa, porque isolados, cada um deles é poderoso. Juntos, eles criam algo que vai muito além de atração. Eles criam o tipo de presença feminina que marca. Pensa numa mulher que, quando está com ele, está verdadeiramente presente.
que ouve com uma qualidade de atenção que ele raramente experimenta, que toca de forma natural e autêntica, criando momentos de conexão real sem nenhum cálculo, que sorri de um jeito que parece conquistado, não automático, e que ao mesmo tempo tem uma vida que não cabe toda dentro daquela relação. Essa mulher não está tentando ser atraente, ela simplesmente é. E essa é a distinção mais importante de todo esse vídeo. Atração que dura, do tipo que cria memória emocional e desejo genuíno, não vem de técnica, vem de presença, vem de uma mulher que é tão real, tão fundamentada em si mesma, que estar perto dela cria uma sensação que ele não consegue encontrar em outro lugar. Agora deixa eu ser direto sobre o que esses gestos não são. Eles não são manipulação. Manipulação é quando você tenta criar uma ilusão de quem você é para conseguir algo. O que eu descrevi aqui é o oposto. São gestos que emergem de uma mulher que está conectada com ela mesma, que está presente de verdade, que toca com intenção real, que sorri quando sente de verdade e que desaparece porque tem uma vida real para viver. Eles também não são uma fórmula que você aplica numa situação específica esperando um resultado calculado. Se você tentar usar esses gestos de forma mecânica, eles vão soar falsos. E o falso não conecta, o falso afasta. A única forma de usar o que eu te mostrei aqui de forma eficaz é se eles emergirem de um estado interno genuíno. E isso significa que o trabalho real não está nos gestos, está em você, está em desenvolver a qualidade de atenção que permite que você esteja presente de verdade numa conversa, está em se sentir segura o suficiente consigo mesma para não precisar gerenciar a impressão que está causando o tempo inteiro, está em construir uma vida que você genuinamente não consegue abandonar por completo para orbitar outra pessoa. Isso é o que cria os gestos. E os gestos é o que cria a atração que dura. Eu quero fazer uma pausa aqui e falar com você de forma mais direta. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente está em algum momento de reflexão sobre relacionamentos, atração ou como se apresenta ao mundo. E eu quero te dizer algo que vai contra muito do que se vende por aí. Você não precisa de mais técnicas, você provavelmente já tem mais informação do que consegue processar. O que mais ajuda não é adicionar mais camadas de comportamento aprendido, é remover as camadas que não são suas. É descobrir o que sobra quando você para de tentar causar uma impressão específica. E o que sobra, para a maioria das mulheres que se permitem chegar lá, é algo muito mais interessante do que qualquer versão performada delas mesmas. Existe uma postura que eu observo em mulheres que criam esse tipo de impacto nos homens ao redor delas. Elas têm uma qualidade que é difícil de nomear com precisão, mas que eu vou tentar descrever. É uma espécie de tranquilidade interessada, uma curiosidade sobre o mundo e sobre as pessoas que não vêm de ansiedade social, mas de interesse genuíno. Elas fazem perguntas reais, não perguntas de protocolo. Elas ficam em silêncio quando o silêncio faz sentido. Elas discordam quando discordam, de forma tranquila e sem drama. Elas se movem no próprio ritmo. E esse ritmo próprio é talvez o elemento mais raro e mais atraente de todos, porque vivemos numa cultura que pressiona todo mundo a andar no mesmo ritmo coletivo, a reagir na velocidade das notificações, a estar disponível na velocidade das expectativas alheias, a se moldar ao que o momento parece pedir. E quando alguém se recusa a fazer isso, não de forma agressiva, mas simplesmente porque está fundamentada em algo mais fundo, é impossível não notar. Você já esteve com uma pessoa assim? Alguém que não parece estar correndo para lugar nenhum, mesmo quando há 1000 coisas acontecendo ao redor? Alguém que faz você querer desacelerar só para combinar com ela? Isso é o que os 4 gestos usados de forma autêntica comunicam. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona na vida real, em situações concretas, sem script e sem frases decoradas. Cenário 1. Você está num primeiro encontro e ele faz uma piada. Em vez de rir imediatamente na velocidade do reflexo social, você deixa um segundo passar.
você absorve, e então um sorriso aparece, pequeno, como se você estivesse lembrando de algo que fez sentido para você. Ele não vai saber o que fazer com isso, e vai querer descobrir. Cenário 2. Ele está te contando sobre algo que importa para ele, um projeto, uma preocupação, um sonho. Em vez de pensar no que você vai responder enquanto ele ainda está falando, você fica com o que ele disse por um momento antes de abrir a boca. E quando você fala, é sobre o que ele disse, não sobre o que você quer adicionar. Ele vai sentir que foi realmente ouvido. E isso é raro o suficiente para ser inesquecível. Cenário 3. Tem uma tarde de domingo que é sua, um livro, um projeto, amigos, o que for. E você está presente nessa tarde de verdade, não verificando o celular a cada 5 minutos esperando mensagem. Você está lá inteiramente naquilo que está fazendo. Ele eventualmente vai sentir isso, não a tarde específica, mas a mulher que ela revela. Cenário 4. Vocês estão conversando e em algum momento, de forma completamente natural, você toca levemente o braço dele para enfatizar um ponto. Você não fica lá, você se afasta e segue a conversa. Ele vai continuar ouvindo o que você diz, mas parte da atenção dele vai estar naquele lugar do braço onde você tocou. Nenhum desses cenários exige que você seja diferente de quem você é. Eles exigem que você seja mais do que você é, que você ocupe mais espaço interno, que você esteja mais presente, que você confie mais em si mesma. Se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, não é uma lista de comportamentos. É uma pergunta. Como seria se você parasse de tentar causar uma impressão e simplesmente se permitisse ser impressionante por aquilo que você realmente é? Porque a atração de verdade não segue roteiro, ela segue presença. E presença não é algo que você aprende num vídeo, é algo que você pratica na vida inteira, nos pequenos momentos, nas conversas reais, nas tardes que são suas, nos silêncios que você escolhe não preencher. Os 4 gestos que eu te mostrei hoje, a atenção sem ansiedade, o toque com intenção, o sorriso atrasado e o desaparecimento intencional, são apenas janelas para um jeito de existir. São sinais externos de um estado interno que, quando cultivado de verdade, transforma a forma como você se move pelo mundo e como o mundo responde a você. E o homem certo, o tipo de homem que vale o seu tempo e a sua energia, vai reconhecer isso, não vai conseguir explicar exatamente o que é, mas vai sentir e vai querer ficar perto. Isso é tudo que a atração genuína precisa ser. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento, enquanto você assistia, você teve um momento de reconhecimento, de é isso que eu estava tentando entender, me conta nos comentários qual dos 4 gestos ressoou mais com você. Eu leio tudo e as respostas de vocês moldam os próximos vídeos. E se você conhece alguém que está navegando por relacionamentos e poderia se beneficiar de uma perspectiva mais honesta e mais fundamentada do que a maioria oferece, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, a coisa certa chega no momento certo porque alguém se importou em passar adiante. Nos vemos no próximo.